Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor. Leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. Então fui buscar Jazanias, filho de Jeremias e neto de Abazinias, e todos os seus irmãos e filhos, que representavam todas as famílias dos recabitas. Levei-os ao templo do Senhor e fomos à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. Ficava ao lado da sala usada pelos oficiais do templo. Logo acima da sala de Maazéias, filho de Salum, porteiro do templo. Coloquei diante deles taças e jarras cheias de vinho e os convidei a beber, mas eles recusaram, dizendo: não bebemos vinho, pois nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus descendentes. Não construam casas, não plantem lavouras, nem possuam vinhedos, vivam sempre em tendas. Com isso terão vida longa e feliz nesta terra. Assim temos obedecido a tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas, nem possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavouras. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou esta terra, tivemos medo dos exércitos babilônios e sírios e resolvemos nos mudar para Jerusalém. Por isso estamos aqui. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém: venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabitas não bebem vinho até hoje, em obediência à ordem de seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente e se recusam a obedecer. Tenho enviado meus profetas vez após vez para lhes dizer: abandonem seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixem de adorar outros deuses. Assim viverão em paz nesta terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente a seu antepassado. Mas este povo se recusa a me ouvir. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. É melhor deixar de comer ou de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar.
O vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas. Quem é dominado pela bebida não é sábio. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebem vinho, dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Que aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel. Fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o orgulho de um povo que o vinho derrubou. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso. Antes, devem ensinar o que é bom. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Não ande com os beberrões, nem se envolva com os comilões. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Amado Deus, Senhor de justiça e fidelidade, quantas vezes, Senhor, os teus filhos são tentados a se entregarem ao álcool ou até mesmo às drogas lícitas ou ilícitas. Quantas vezes, Senhor, as más amizades tentam desencaminhar aqueles que um dia já confessaram Cristo como Senhor. Ó Pai, este mundo é cruel e tenta, ó Deus, convencer as pessoas, principalmente o seu povo, de que, ó Deus, os prazeres transitórios são melhores do que o prazer eterno da sua presença. Meu Deus e meu Pai, peço a Ti, Senhor, fortaleça os seus filhos, livrando-os da tentação. Que sejam, ó Pai, fiéis ao Senhor, que não venham beber bebida alcoólica, de maneira, ó Pai, que possam envergonhar o próprio nome e o nome do Senhor. Ó Deus, ajude-os a vencer.
Ajude-os, ó Deus, a não tropeçar neste pecado, de forma, ó Pai, que ao invés de buscarem ser cheios do vinho, da bebida, ó Deus, sejam eles cheios do Teu Santo Espírito. Enquanto a bebida alcoólica faz com que eles, ó Deus, não possam saber o que estão fazendo, cheios do Espírito Santo, são controlados por aquele que é Senhor. Por isso, ó Deus, que eles tenham sempre o anseio pelo Espírito e não pelas bebidas que podem fazê-los tropeçar. Assim, ó Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.